Bom, a gente vai ver agora o depoimento emocionado de uma dessas centenas de mulheres que acusam o médium João de Deus de abuso sexual. Ele chegou por trás de mim, assim, e com essa mão dele, ele colocou na minha testa a mão dele. E com a outra mão dele, ele enlaçou a minha cintura, assim, encostando o corpo dele às minhas costas. Com essa mão dele, ele sobrepôs na altura do útero e ele massageava ali assim com força e ele falava palavras incompreensíveis, assim, um gemido, uma coisa estranha. E ele subiu levantando a minha blusa e colocando os meus seios de bosta. E quando ele levou a minha mão para trás, a minha mão esbarrou no membro dele. E aí eu percebi que estava tudo errado, que tinha alguma coisa muito séria mesmo. E aí a minha sogra abriu os olhos, se virou e ele explicava para ela que o que eu achava que eu tinha visto era o espírito obsessor que teria me colocado para visualizar aquilo. Depoimento muito forte, né? Bom, a Elizabeth, que a gente acabou de ouvir aí nesse depoimento, mora fora do Brasil. Ela conversou com exclusividade com a repórter Paula Araújo pela internet e disse que foi incentivada pela própria família a mostrar o rosto. Ela já prestou depoimento ao Ministério Público de São Paulo para formalizar essa denúncia. Ao todo, as promotoras que atuam nesse caso em São Paulo já ouviram 21 mulheres. Elizabeth tem 46 anos e foi incentivada pelos filhos a mostrar o rosto e a contar em detalhes o que sofreu quando tinha 16 anos. Como mora fora do Brasil, nossa entrevista foi pela internet. Ela conta que estava grávida e foi levada pela sogra para pedir uma bênção ao médium João de Deus. E ele me perguntou assim, com quem você veio? Porque era aparente, a minha aparência era de uma menina mesmo. 16 anos, é visível a aparência de uma menina, né, de menor. Eu respondi para ele que com esta pessoa, minha sogra, ele disse para ela que ele gostaria de fazer um trabalho espiritual de desenvolvimento, de mediunidade. Após o término dos trabalhos na casa do Inácio de Loyola, a sogra de Elizabeth foi buscá-la no ônibus para encontrar com João de Deus. E falou com a dona, minha sogra, que ele ia precisar da força espiritual mediúnica dela para estar realizando o trabalho comigo. E que ela se mantivesse de olhos fechados o tempo todo. E ele subiu levantando a minha blusa e colocando os meus seios de bosta. E ele apertou muito os meus seios, sempre com uma mão aqui, a outra mão dele fazia isso. De repente, ele pegou a minha mão, que estava assim, a minha mão estava assim, né? Ele pegou essa mão minha e levou para trás, ao encontro do corpo dele. E quando ele levou a minha mão para trás, a minha mão esbarrou no membro dele que já ejaculava, sujando a minha mão toda. E aí eu percebi que estava tudo errado, que tinha alguma coisa muito séria mesmo. E aí eu me afastei gritando muito. E eu gritava a minha sogra e ele dizia que ela não abrisse os olhos porque ele dependia dela para encerrar o trabalho e que eu estaria possuída por uma entidade ruim ou por um espírito maligno. E eu gritava socorro. Depois você tentou contar para alguém o que tinha acontecido? Ninguém nunca acreditou. Nunca. Eu era tida como uma louca, como uma possuída de demônio, gente.
Todo esse relato contado pela Elizabeth já chegou ao Ministério Público de São Paulo. Ela mandou um e-mail para as promotoras que estão ouvindo as mulheres que acusam João de Deus e prestou o depoimento por telefone no início da tarde. A promotora Gabriela Mansur foi quem ouviu a Elizabeth. Ela disse que o crime já está prescrito, mas vale como prova e entra no processo. Disse também que todos os relatos apontam que houve conivência de funcionários com os abusos. Fatos como esses, ocorrendo há mais de 40 anos num espaço em que há muitas pessoas que lá estão há muito tempo, é quase que impossível que as pessoas não saibam que isso está acontecendo. Então, há essa linha de investigação, sim. Em quase todos os relatos, há menção a pessoas que lá trabalhavam e que sabiam do que estava acontecendo naquela sala, em que as mulheres eram abusadas sexualmente. Então, há sim a possibilidade, aí tem que analisar o caso concreto, vamos aguardar, mas há sim a possibilidade de que outras pessoas que trabalham nesse local tenham ciência do que estava acontecendo e não tomaram nenhuma providência. E fazem parte, como nós estamos falando, de um grande esquema de abuso sexual, de uma quadrilha, de um crime organizado voltado ao abuso de mulheres. Ela também comentou a decisão da Justiça de mandar prender João de Deus. Eu recebi a notícia com muita felicidade para mostrar que a Justiça brasileira está atenta, funciona e vai dar uma resposta para a vítima desses casos graves. Eu fiquei, inclusive, emocionada, porque a gente está cansada, esses depoimentos chegam a abalar emocionalmente, mas a gente tem que mostrar que vale a pena. Tem toda a razão, né? São depoimentos que realmente mexem com a gente, fica nítido o sofrimento da pessoa, né, que passou por isso.